nenhum feedback de vocês. Então, eu vou iniciar aqui esse momento, né, de formação, como foi pedido para os casais sobre... Boa noite. O Itamar falou aqui. Eu acho que... tá. Estou vendo agora aqui. Célia Machado, Van, Meire, tá ok então. Então tá certo. Então vamos dar início. Eu queria convidá-los a rezar essa oração que é uma oração muito propícia para o período do Advento. É uma oração conhecida como Subtum Praesidium. É uma oração datada do século III. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É uma das orações mais antigas dirigidas a Nossa Senhora. Então, desde o século III da Igreja, um fragmento foi encontrado datado desse século. Então, comprova que desde os primeiros séculos, os cristãos já invocavam a proteção de Maria sobre a invocação de Mãe de Deus, né? Como Jesus Cristo, ele é Deus conosco, Maria é a mãe do Verbo encarnado, né? De Deus, do Emmanuel. Então, os primeiros cristãos já tinham esse costume, essa tradição de rezarem esta oração, que eu queria que vocês rezassem comigo. Aqueles que não souberem ou que não tiverem, depois eu posso repassar para vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Invocando a presença e a proteção da Virgem Santíssima, vamos iniciar esta formação de hoje, que foi pedido para mim falar para vocês um pouquinho sobre o Advento, em que consiste, qual o significado do Advento para nós católicos cristãos. Eu queria iniciar lendo uma passagem bíblica que está em Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos, se vocês puderem anotar, ou tiverem com a Bíblia aí, puderem pegar para acompanhar, se não, vocês anotam e depois vocês leem. Marcos, capítulo 13, versículo 33, que diz o seguinte: Atenção, e vigiai, pois não sabeis quando será o momento. Será como um homem que partiu de viagem, deixou sua casa, deu autoridade aos seus servos, distribuiu a cada um sua responsabilidade e ao porteiro ordenou que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o Senhor da casa voltará, à tarde, à meia-noite, ao canto do galo ou de manhã, para que, vindo de repente, não nos encontre dormindo. E que vos digo a todos, vigiai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, essa é a leitura do Evangelho deste domingo, do Advento. Quem participou vai lembrar que foi essa a leitura que foi proclamada no domingo agora que a gente viveu, do primeiro domingo do Advento, né? Então, estamos aqui nessa preparação, nessa doce espera daquele que há de vir. Ele virá e não tardará. E eu inicio falando sobre justamente a questão do que significa, o que consiste o Advento, qual o seu significado e a sua importância para a comunidade cristã, para nós cristãos. Primeiro, eu queria falar com vocês uma coisa importante, como uma introdução daquilo que a gente irá tratar rapidamente hoje, né? O período do Advento. Em um dado momento histórico, meus irmãos, Deus se revelou para nós. Em um dado momento da história humana, houve uma revelação daquele que nos criou. Você já parou para pensar assim: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui falando para vocês? E o que é que vocês estão aí do outro lado da tela, parado, me escutando? Para que isso? Como foi que nós chegamos aqui hoje? Foi através do grupo da Pastoral da Familiar. Mas como foi que surgiu esse grupo?
Ah, foi através da minha paróquia, da minha diocese. Mas como foi que surgiu essa diocese? Ah, através da minha igreja. Mas como foi que surgiu essa igreja? Então, a gente vai fazer aqui o itinerário de voltar e entender o que é que nós estamos fazendo aqui hoje e por que nós estamos aqui hoje. Lembrar que o Deus que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, que criou a mim e criou a você, que criou os nossos pais e antepassados, Ele que nos criou, que criou o cosmos e o mundo. Em um dado momento histórico, esse Deus que criou todas as coisas, ele vai se revelar à sua criação. Uma coisa é a criação de Deus e outra coisa é a criação saber que foi criada por ele. Nem sempre foi assim. As pessoas viviam sem ter essa ideia de criação ou sem saber de fato como foi que isso se deu. As pessoas acreditavam em várias lendas, folclores e mitos. Existe a mitologia grega que a gente vai ver que existia um Deus para cada coisa, o Deus do sol, o Deus do amor, o Deus do ódio, o Deus da guerra, o Deus da morte, o Deus da paz, enfim, o Deus da água, a mitologia nórdica e várias histórias, antes do judaísmo, que vai falar sobre questão da criação. O homem olha para tudo e se pergunta: quem foi que criou isso e como se deu? Isso é uma curiosidade de sempre que o homem traz dentro da sua história. Em um momento histórico, o Deus Criador, ele vai e se revela até nós. E a gente vai ver isso na história do povo de Israel, quando Deus escolhe uma raça, um povo, e comunica-se com esse povo. A gente pode dizer assim: qual é hoje o subsídio, o que é que nós temos de material de revelação que nós podemos pegar, ler, entender? A gente vai falar aqui que é a Sagrada Escritura. Mas a Sagrada Escritura, ela não caiu do céu, ela não veio pronta e a gente só folheou e soube da história. Essa história que está escrita aqui na Bíblia, ela aconteceu. E depois que ela aconteceu, ela foi escrita. Mas antes, ela aconteceu. E como foi que ela aconteceu? Eu gosto de passar aqui 5 passos, se vocês puderem anotar, e depois a gente pode, em outra oportunidade, refletir, explorar isso. Mas 5 passos da revelação de Deus que resume um pouco da nossa história de vida. Primeiro foi a voz. Deus, ele fala: ouve, Israel, o Senhor teu Deus. Ele te tirou da terra do Egito. Portanto, tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Primeiro a gente escuta a voz. Deus Criador se revelou através da voz. Ele falou com os nossos antepassados e profetas. Está no Antigo Testamento. Depois dessa voz veio um registro escrito. Aquilo que ele falou começou a ser registrado e a gente tem o início do Antigo Testamento com registro do quê? Quando Deus falava para Moisés, Moisés começou a esculpir as tábuas dos mandamentos e ali tinha o decálogo, os mandamentos da lei de Deus, que passou da voz, da escuta, para algo escrito. Então a gente pode dizer que da voz, primeiro voz. O segundo veio a palavra escrita. Primeiro a revelação da voz. O povo escutou a Deus. Segundo a palavra, o povo registrou esse acontecimento. E depois a palavra se torna carne e habita no meio de nós. Essa palavra, ela vem no meio de nós. É o Emanuel, é o Deus conosco, aquele Deus que outrora falou com os nossos antepassados, que os nossos antepassados viveram essa experiência mística de Deus, que escreveram o que Deus havia falado para eles. Ele agora consegue ver, ele consegue contemplar. O velho Simeão, quando viu Jesus no templo, disse: agora o teu servo pode partir em paz,
porque os meus olhos contemplaram a salvação. Ele conheceu o que estava diante dele, o Verbo encarnado. Primeiro a voz, depois a palavra escrita, depois o Verbo encarnado. Esse Verbo encarnado se reuniu no meio de nós. Esse Verbo encarnado caminhou junto conosco, escolheu 12 de grandes discípulos que tinha, escolheu 12 para serem seus apóstolos. E ele vai e exorta esses 12 a fundarem. Ele funda o quê? A sua igreja, a sua casa. E a casa da palavra, a casa que vai cuidar, a casa que vai assegurar que essa mensagem seja repassada para todas as descendências, para que todos nós tenhamos acesso a essa palavra. Deus se revela primeiramente na voz, depois a palavra escrita, depois a carne habita no meio de nós, e depois ele deixa como sinal da sua presença a igreja, que é a casa da palavra, que é a casa da Eucaristia, que guarda, que tem a missão de comunicar esse acontecimento. Léo, você falou de 4, falta mais um. Esse último, o quinto, seria o caminho que ele nos exortou antes de subir aos céus. Ide por todo mundo, anunciai a palavra de Deus, proclamai o ano da graça do Senhor, batizai todos, ide, proclamai, anunciai. O evangelho deve ser essa boa notícia, esse fato inédito que aconteceu na história, que marcou a nossa história profundamente, que marcou a nossa humanidade. Isso não pode ficar oculto, escondido, isso não pode ficar apenas no nosso grupo, isso tem que ser espalhado, isso tem que ser anunciado, isso tem que ser divulgado, isso tem que ser alimentado. Então, Deus se revela através da voz vem o registro, a palavra escrita, da palavra o verbo se faz carne, da carne, essa carne estabelece uma igreja, um local, deste local nos exorta um caminho. Essas são os cinco itens da revelação que eu gosto de tratar para que a gente tenha um entendimento de como é que nós estamos hoje. Nós fazemos parte de uma história, nós estamos aqui dentro da casa da palavra, e essa casa diz assim: eu não quero que vocês fiquem só aqui dentro, eu quero que vocês façam o seu caminho, eu quero que vocês trilhem esse caminho e que vocês anunciem. E como é que vocês vão anunciar? Vocês vão anunciar durante toda a tua existência, do ciclo da tua vida. A ideia de ciclo, gente, um ciclo. E aí, nessa ideia de ciclo, eu começo a falar sobre o nosso ano litúrgico, sobre as nossas celebrações, que é cíclica. Ela tem um início e ela tem um fim onde vai e começa tudo outra vez. Quantos natais vocês já participaram? De quantas Páscoas vocês já participaram? Sempre é uma novidade para nós. Sempre para nós é algo novo que Deus quer colocar para a gente. Mas a gente passa todos os anos por esse ciclo, que é o ano litúrgico, que igual ao nosso ano civil tem 12 meses. Porém, existe uma diferença. Léo, o ano litúrgico é igual ao ano civil? Não. O ano civil, ele começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro, certo? Esse é o nosso ano civil, do calendário civil. O ano litúrgico, ele começa lá no primeiro domingo do Advento, que é onde nós estamos iniciando agora. O ano B, iniciamos agora, e vai encerrar na festa de Cristo Rei. Olha como a igreja é bela. A igreja encerra o seu ano litúrgico proclamando Cristo Rei do Universo. Acabou Cristo Rei, iniciamos um novo ano litúrgico. Assim aconteceu conosco agora. Encerramos a festa de Cristo Rei e no domingo subsequente a gente já começa a iniciar o novo ano litúrgico, como ontem nós celebramos o primeiro domingo do Advento. Um novo ano litúrgico. Estamos iniciando já o nosso ano litúrgico, que é diferente do nosso ano civil. Dentro dessa festa, o que é que nós temos que aprender? O que significa esse domingo? O que significa o termo
advento, a gente vê que é uma palavra latina que vem do verbo advenire, que significa chegar a. A gente pode, quando escutar a palavra advento, lembrar de uma outra palavra que é aquele que há de vir. Quem é que há de vir? Quem é que nós estamos esperando nesse tempo de advento, de espera, de chegada? Qual é a certeza que encontra-se no nosso coração? É a vinda do Messias, é a vinda do Filho de Deus, do Emanuel. A escuridão viu uma grande luz sobre aqueles que habitavam nas trevas, uma luz resplandeceu, vai dizer o profeta Isaías. E é assim que a gente vive essa doce espera. Léo, qual é a melhor forma de esperar? A gente costuma, nesse tempo de advento, de espera, da espera da vinda do Messias, a mudar algumas coisas na nossa casa, a fazer uma limpeza, a fazer uma mudança de móveis do lugar, mudança de até os forros da cama. A gente começa a enfeitar e decorar a nossa casa com temáticas natalinas. Temos aí a coroa do advento, o presépio, a árvore de Natal, as luzes. Tudo começa a ficar diferente, a cidade fica diferente, os lugares comerciais ficam diferentes, as igrejas também têm uma mudança, e essa mudança externa, ela vai falar algo que tem que acontecer primeiramente internamente. Essa mudança externa tem que gritar aquilo que acontece internamente, aquilo que acontece no meu coração. A preparação que eu estou fazendo para receber o Filho de Deus. Veja bem, o Natal não é o aniversário de Jesus, que a gente bate palma para Jesus, feliz aniversário Jesus, tem até aquela música, né? E quantos aninhos Jesus está completando? 2021 anos. Não, gente, o Natal não é o aniversário de Jesus. O Natal é o nascimento de Cristo. A gente não celebra uma sucessão de anos contando como a gente conta conosco. A gente sempre vai celebrar uma liturgia totalmente nova. A gente vai celebrar a presentificação do Cristo no meio de nós. É por isso que essa espera tem sentido. A gente não está esperando para fazer memória de algo que aconteceu. A gente está esperando para fazer memória de algo que vai acontecer. Não é? Esse Natal, ele tem que acontecer na nossa vida. É aquela teologia do agora e do ainda não. A gente vive agora e ainda não. Agora porque a gente já vê, já antecipa aquilo que a gente vai viver na glória de forma perfeita, mas só pela ocasião da parousia. Mas, enquanto nós estamos aqui na terra, igreja militante, a gente já começa a saborear as primícias do céu. A gente já começa a saborear aquilo que nós vamos viver na glória, ainda que por uma questão limitada, porque nós somos limitados humanos, né? Mas o livro do Coríntios vai dizer que haverá um dia em que nós iremos conhecer como somos conhecidos. Isso é belo. Na preparação, a gente teve um probleminha técnico aqui, o Paulinho estava me explicando, e eu coloquei uma musiquinha, já estava rezando, me preparando para falar para vocês hoje, e estava lendo um poema de São João da Cruz, um místico carmelita, que escreveu um poema no momento de êxtase, no momento de uma comunhão tão grande com Deus. Ele escrevia retratando, era um diálogo. Olha que coisa linda. São João da Cruz conseguiu ter a sensibilidade de escutar um diálogo da Trindade. A Trindade conversava entre si. E o pai, no poema dele, dizia: uma esposa, o pai falando para o filho, uma esposa que te ame, meu filho, dar-te queria e por teu valor mereça estar em nossa companhia. Grato eu estou, Senhor, o filho dizia para o pai, a esposa que me deres, minha claridade eu daria. É lindo esse poema, é místico, porque o pai promete ao filho uma esposa digna de estar à presença da Trindade. E o filho diz,
eu sou grato, Senhor, pela esposa que tu me deres. E a esposa que tu me deres, eu irei dar minha caridade. A caridade é o Espírito, é a luz, é a potência. E qual é essa esposa? Que esposa é essa que o Pai promete ao Filho? A esposa somos nós, a sua igreja. A igreja é a esposa de Cristo. E tal qual a noiva espera o seu noivo ornada, enfeitada, preparada para as núpcias, assim também a igreja deve preparar-se. Nós, igreja, devemos nos preparar para receber esse esposo, não é? Para que a gente não tenha, como diz o evangelho de hoje, né? A gente não sabe qual é o dia e nem a hora que ele virá. A gente não sabe se vai ser de manhã, de tarde ou de noite. É por isso que nós estamos nessa espera. Não espera temerosa, não espera com medo, com pânico, com pavor, mas uma doce espera na certeza daquilo que nós já contemplamos aqui. Nós merecemos o céu. Deus quis isso para cada um de nós. E o céu é Deus. O céu não é um local, não é um espaço físico. A gente tem até a limitação de pensar no céu como o paraíso, como o céu, as nuvens. O céu é Deus. É lá onde nós iremos habitar e com Ele nós seremos um só. Isso é bonito e nós não podemos esquecer disso enquanto nós estamos militando aqui na Terra. No domingo do Advento, no período do Advento, é dividido em 4 domingos. Vocês vão ver que durante a celebração da missa existe uma coroa ali com 4 velinhas e cada domingo o padre vai acender uma vela e a partir do momento que aquela coroa vai ficando cada vez mais iluminada, a gente vai tendo mais a certeza de que a espera está chegando ao fim, que a luz está tomando conta da escuridão e das trevas, a luz já brilha mais forte, é a vinda daquele que Deus nos prometeu, do Emmanuel, do Deus conosco. É interessante, se vocês analisarem, que nas leituras dos domingos do Advento, a gente vai ter, em 4 domingos, os 2 primeiros domingos, sobre leituras escatológicas. O que é escatológica, Léo? É a leitura que fala do fim dos tempos, da segunda vinda de Jesus, da parousia. O Advento, ele vai dividir esse período meio a meio, e nas 2 primeiras semanas a gente vai meditar e refletir sobre a parousia do Senhor, sobre a segunda vinda de Jesus. E do dia 17 até o dia 30, né, da segunda metade do Advento até o dia 24, a gente vai meditar sobre a primeira vinda de Jesus, que é o seu nascimento em Belém, junto com os pobres, os pastores, Maria, José, no presépio, tal como a gente vai aprendendo na catequese. Então, nós temos essa divisão desse período do Advento, contemplando assim nesses 4 domingos, tudo aquilo que é essencial para a nossa preparação. A igreja sempre nos faz refletir, ante uma grande festa, sempre ter uma boa preparação. Assim acontece na Páscoa, onde nós nos preparamos na Quaresma, são 40 dias de preparação para a Páscoa. Assim também vai acontecer no Natal. O Natal é a festa do nascimento do Senhor, do nosso Deus, de Deus conosco, e a gente precisa preparar-nos bem para vivermos bem essa festa. Léo, mas o Natal, 25 de dezembro, é o dia que Jesus nasceu? É o dia exato que Jesus nasceu? Porque às vezes eu vejo dizendo que não foi esse dia, que isso aqui, a Igreja Católica inventou esse dia, que ela tirou de uma festa pagã. É verdade ou não é? Eu digo para vocês que a igreja, com o tempo, foi purificando as festas pagãs. Aquilo que as pessoas viviam de forma paganizada, a igreja foi cristificando isso, foi dando um sentido original e verdadeiro em Cristo Jesus, como é a nossa missão aqui na Terra, em tudo converter a Cristo, em tudo nos ligarmos a Cristo. Antigamente existia uma festa pagã, grega, não é? Antes da igreja, da igreja se tornar oficial, não é? Na perseguição ainda,
os gregos, eles adoravam o deus Sol, que se comemorava o solstício em 25 de dezembro. Com o advento do cristianismo, essa festa se tornou um novo significado. Quem é o Sol da justiça? Qual é o Sol que nos alimenta, nos dá força, que vem diante das nossas fraquezas e misérias? Qual é essa grande novidade que Deus revelou para nós? O Cristo Jesus. Então é isso. Em vez de a gente estar adorando ao Sol, que foi criado por Deus, a gente adora o próprio Criador, na pessoa da sua encarnação, do seu Verbo encarnado, que foi Jesus Cristo, o nosso Sol. Então é por isso que essa festa passou a ser 25 de dezembro, onde a gente comemora o dia do nascimento de Jesus. Mais do que um fato histórico preciso, uma data precisa, mais do que isso, é o significado daquilo que nós celebramos, certo? Então, não vou poder me aprofundar muito tempo sobre esse tema, porque leva muito tempo e muitas minuciosas textos e estudos. Então, só para que vocês saibam responder alguém, né? Quando perguntar, mas dia 25 foi o dia que Jesus nasceu? Meu irmão, mais do que o dia exato que ele nasceu, o que importa é o que nós celebramos. Nós celebramos no dia 25 o nascimento do nosso Sol, do nosso Deus, o Sol da justiça, o Emanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo. De forma que toda a humanidade, estou com algumas anotações aqui, toda a humanidade e a criação, a gente sabe que o período do advento é um período de espera, mas ao mesmo tempo a gente reflete que nós vivemos esse advento a vida toda, né? Todos os dias nós esperamos a vinda de Cristo. A nossa vida é uma eterna espera, né? É importante lembrar, né, que embora a gente tenha o nosso calendário encíclico, é um ciclo que vai se iniciando, chega ao fim e depois inicia tudo novamente, nós temos eu queria que vocês pensassem, né, porque na visão grega romana, as coisas e o mundo, ela era tudo cíclica, não tinha início e nem fim, era um ciclo e não tinha um criador das coisas. Com o entendimento do judaísmo e o advindo do cristianismo dentro do judaísmo, porque nós viemos da religião judaica de Israel, do povo de Israel, as pessoas começaram a ter entendimento na revelação de Deus, de que Deus, ele não era um Deus em detrimento de outros deuses. Ele era o único Deus e que ele criou todas as coisas e que a criação dele teve um início e vai ter um fim. De forma que a gente não enxerga mais as coisas em ciclo, mas a gente enxerga as coisas em linha reta. Existia um início e vai existir um fim. E esse fim é o advento. Esse fim é a vinda, é a parousia de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é o fim definitivo? É o fim por si só? Não. Ele é um fim planificado. Ele é um fim onde vai dar o início da nossa vida eterna. Existe uma frase no Missal Romano que eu acho interessante, quando o padre lê, não sei se vocês já observaram, ele vai dizer assim: convivendo com as coisas que passam, abraçar aquilo que não passa. Esse é o nosso segredo. Esse é o grande mote do cristão. Convivendo com as coisas que passam, casa, trabalho, família, tudo que nós vivemos, roupa, beleza, juventude, moda, tudo. Isso são coisas que passam e a gente convive com isso. Nós temos que abraçar aquilo que não passa. Nós temos que mirar naquilo que não passa. Nós temos que escolher, apontar, olhar aquilo que não passa, aquilo que é eterno. E aquilo que é eterno é Deus. Se a gente coloca as nossas intenções, se a gente coloca a nossa esperança naquilo que passa, nós seremos frustrados. Por isso que nós devemos mirar sempre em Deus. Às vezes fica até uma frase piegas, quando a gente está assim, desanimado na fé, na caminhada vocacional, na caminhada da igreja. Quando a gente se decepciona com alguém, você que me escuta já deve ter se decepcionado com alguém. De repente, com alguém do seu grupo,
Esposo com a tua esposa, esposa com o teu esposo, com os filhos, com algum irmão de caminhada, com o teu padre, às vezes acontece. Com aquela pessoa que você admirava muito, com o teu formador. Às vezes a gente corre o risco de abandonar tudo, deixar a igreja e perder a nossa fé. Por que isso acontece? E não é difícil disso acontecer, a gente escuta muito isso acontecendo. Porque, infelizmente, a gente coloca a nossa esperança em coisas passageiras, em coisas humanas, que, como nós, são passíveis de erros e de falhas, são miseráveis, degradados, filhos de Eva, como a gente reza na Salve Rainha. Mas, se a gente tem a nossa esperança em Deus, se a gente coloca a nossa certeza e a nossa fé nele, a gente passa por tudo, a gente passa por todas as provações, porque a gente tem a certeza daquilo que a gente não vive ainda, mas que a gente viverá. A gente tem a certeza das promessas. Talvez eu não tenha todas as respostas para dar para vocês, e nem tereis, e nunca as terei. Talvez você não tenha também as respostas. Nós não teremos todas as respostas, mas em Cristo nós temos todas as certezas. A certeza da vida eterna, da vida com Ele, não é? É engraçado que na coroa do Advento a gente vai ver que existe 3 velas roxas e uma vela rosa, não é? Eu não sei se vocês já observaram isso. Existe os 2 domingos do Advento a gente vai acender as velas roxas. No terceiro domingo a gente chama de Domingo Gaudet. Vocês já ouviram essa expressão? O padre ele vai vestir o rosa, a igreja vai estar toda de rosa. Nesse dia a gente vai ver as flores na igreja. É importante lembrar que no período do Advento, aquilo que eu falei, que a igreja muda um pouco, muda na questão do ritual, da simbologia também. As nossas igrejas não têm mais flores, não ficam tão floridas. Ela fica com uma coisa mais sóbria, em sinal de recolhimento e de espera. A cor que a gente usa é a cor roxa, é uma cor de penitência, naquela pessoa que está recolhida esperando algo, né? Porém, não se toca o glória, porque o glória a gente está guardando para dar o grande grito do glória no dia do nascimento, né? No dia em que nós celebramos o nascimento de Jesus, a igreja de forma solene vai cantar com os anjos e santos aquele glória, né? Então, no período do Advento, a gente omite o glória, mas no terceiro domingo, domingo Gaudet, a gente vê as coisas mudando, a leitura já é diferente, não é mais escatológica, a gente já vê a cor mudando, é o rosa, é a cor rósea, é uma cor mais alegre, mais festiva. E por que isso acontece? Para a gente recordar que está chegando, né? Está chegando a vinda daquele que a gente tanto espera. E é por isso a igreja, meus irmãos, assim, a liturgia é perfeita. A liturgia da igreja, ela é perfeita. Às vezes a gente não entende, e como diz um ditado popular, a gente só ama aquilo que a gente conhece, que a gente entende. Por falta de entendimento e de conhecer a riqueza da liturgia da nossa igreja, nós terminamos não vivenciando bem o mistério, de forma profunda, não é? O mistério de Deus. Porque tudo nos fala de Deus e nos leva a Deus. De modo que, se a gente vive bem esse advento, esse período de espera, esses 4 domingos, a gente vai viver bem também o nascimento de Jesus. Jesus, quando vir nascer no ventre de Maria com José, ele vai encontrar uma morada em nossos corações. Não deixe com que se repita aquilo que se repetiu outrora, né? Tantos anos atrás, quando José ficava lá batendo nas cabanas e nas choupanas, e as pessoas não tinham vaga para o casal, né? Para a Sagrada Família repousar. Maria, entre as dores de parto, teve que ficar no estábulo, e o menino Jesus, o menino Deus, nasce no meio dos animais, no estábulo. Pobrezinho, pequenininho, frágil. Diante daquela fragilidade daquela criança, a gente contempla toda a glória, e como os magos, a gente pode fazer referência e dizer assim: viemos adorá-lo. Cadê o menino? Viemos adorá-lo. A estrela nos guiou até aqui. Que a luz do Espírito, que essa estrela, nos guie para bem vivermos esse período do Advento. Como eu posso viver esse período do Advento? Fazendo uma bela de uma confissão.
Se prepare para a tua confissão. Entenda o verdadeiro significado do confessar-se, do se arrepender dos pecados. Faça uma lista, inclusive dê uma olhada nos mandamentos da lei de Deus e veja naquilo que você precisa melhorar, naquilo que você tem negligenciado, seja por teus atos, seja pelas tuas palavras, seja até pelas tuas omissões, porque nós pecamos muito porque nós nos omitimos. Esse é o pecado da moda, é a omissão. Existe uma diferença, eu queria até trazer para vocês agora, entre esperar e o esperançar, né? O esperançar, ele vem de esperança. Muitas vezes a nossa espera é uma espera estática, parada, ensimesmada em nós mesmos. A gente para, a gente não age, a gente não faz nada, a gente só quer que as coisas aconteçam. E a gente diz assim, eu tenho paciência, o tempo de Deus, eu tenho paciência no tempo de Deus. Quando Ele quiser, vai acontecer. Você já escutou isso? Nós devemos ter muito cuidado com essa frase. Ter paciência no tempo de Deus. Quando Ele quiser, vai acontecer. Nós devemos ter cuidado para que a gente não troque esse respeito no tempo de Deus com um comodismo, um laxismo, uma preguiça, um católico morno, ou até um católico frio, aguado, azedo, sem graça, um católico que não tem expressão, um católico que não tem vida, um cidadão que não exerce a sua função na sociedade, que não se posiciona, que não mostra o seu papel, que fica tão resguardado, parado, estático. Isso não é aquilo que Deus quer de nós. Deus quer que nós vivamos a nossa, e aqui eu já trago de forma prática para a nossa vida diária, Deus quer que nós vivamos a nossa cidadania de forma plena. Deus quer que nós sejamos fermento na massa. Deus nos chama de luz do mundo. E não adianta acender uma luz para colocar debaixo do alqueire, debaixo de uma mesa. Nós temos que colocar lá em cima, no candelabro, para que todos vejam, para que ela brilhe, para que ela ilumine. E ilumine principalmente os lugares mais escuros e sombrios da nossa sociedade. Nós somos convocados a agir na sociedade, a fazer o nosso papel. Não esperar por esperar, mas esperançar, ir além, ir ao encontro, fazer a nossa parte nessa espera. Existe uma diferença entre o Cronos e o Kairos, né? O Cronos é o tempo humano, é o tempo que a gente estabeleceu, dos dias, das horas, da manhã e da noite. É o tempo cronológico, que a gente consegue até definir o tempo cronológico dessa palestra que eu vou dar para vocês. Falaram que era o tempo de 1 hora. É o Cronos, é a cronologia do tempo. Dentro do Cronos existe o Kairos, que é o tempo do Senhor. É o tempo da graça. E qual é o tempo da graça? E qual é o tempo do Senhor? É hoje, é agora. É neste momento. Eu falo para vocês, o meu coração se alegra em saber que nós estamos no Kairos, no tempo da graça do Senhor. E nós não podemos deixar que essa graça passe. Nós temos que pegar essa graça. Essa graça faz parte da nossa vida, do nosso itinerário, gente. Veja bem, nesse tempo linear, que existe o início e o fim de todas as coisas. Existiu no meio um fato que aconteceu, que mudou a humanidade. Esse fato aconteceu no nosso tempo. Esse fato aconteceu na nossa história. Esse fato marcou a nossa existência. Esse fato dividiu o calendário do ano em 0 e a partir do nascimento dele começou a ser contado. Nós estamos há 2020 anos desse fato, esse fato que mudou a nossa história, para que a gente reflita que nós vivemos assim, que nós vivemos para o fim, a planificação de todas as coisas. Mas que nesse interim de tempo que nós temos, nessa vida curta que nós temos uma missão.
Olhe o que eu falei no início: voz, palavra, verbo, igreja, caminho. Nós temos um caminho a seguir. Nós temos uma missão a trilhar. Nós temos uma cidadania a exercer. E o que é que eu devo fazer, Léo? Será que eu não preciso rever se eu estou sendo aquele católico frio na minha paróquia, na minha sociedade, no meu bairro, na minha associação de moradores, no meu prédio, no meu trabalho? Será que eu estou muito voltado para mim mesmo? Tudo o que refere a Cristo e a sua igreja, toda a temática cristã e mensagem cristã, vai pedir que a gente saia de nós mesmos. Toda vez que a gente se fecha em nós, pensa em nós, tá? Vocês já ouviram falar aquela pessoa desse primeiro eu, segundo eu, terceiro eu agora vou pensar em mim e os outros que se virem? Essa pessoa, ela não é feliz. Ela pode existir uma capa de felicidade, mas não é uma felicidade genuína, não é uma felicidade que traz paz interior. Aquela paz que vem de Cristo, que vocês conhecem, que vocês já experimentaram. A paz que vem do Senhor é uma paz que nos tira de nós mesmos. É uma paz que nos leva a servir. É uma paz que nos leva a sair de nós em busca do outro. É assim que a gente se realiza. Essa é a nossa essência, isso faz parte da nossa ontologia, isso faz parte do nosso ser como pessoa. Ninguém vive sozinho. Tem até um ditado que diz assim: ninguém é uma ilha, né? A gente vive em conjunto, em comunhão, mirando em Cristo. Veja bem, eu miro nele. Eu não dependo do meu irmão para crer nele. Eu não dependo do meu irmão para ter fé e me caminhar na igreja. Porque se eu dependesse, eu já tinha saído dela há muito tempo. Porque muitas vezes a igreja, ela se transforma em ninho de cobras. Os nossos grupos, onde a gente vem buscar uma palavra, um alento, a gente descobre que tem mais confusão, mais briga, desentendimentos. E a gente tem que lidar com isso. Isso faz parte da nossa vida. Como é que eu vou fugir disso? Você não vai fugir disso nunca. Você vai caminhar com isso e pedir a Deus os dons do Espírito dele para que você possa fazer a diferença, para que você possa ser uma pessoa de paz, para que você possa ser uma pessoa sábia, que possa levar a tua casa, o teu esposo, mulher, homem, a tua esposa, a Deus. Veja bem, isso vocês já escutaram de outras pessoas, não é novidade para vocês o que eu vou falar agora. Toda vez que num relacionamento conjunto, uma pessoa tenta ser feliz por si, o casamento não vai progredir, não vai bem. Mas se ela se oferta para fazer o outro feliz e o outro se oferta para fazê-la feliz, aí sim, aí eles vão conseguir fazer as renúncias necessárias, aí eles vão conseguir fazer as mortificações, os sacrifícios. A nossa vida é um sacrifício, meu irmão, minha irmã. Agora a gente tende hoje em dia a se livrar dos sacrifícios, a se livrar da dor, a recusar o sacrifício. E o sacrifício está aí. Aí algumas pessoas falavam para mim: onde é que está Deus no meio dessa pandemia, né? Como é que Deus permite tudo isso, todas essas mortes? Por que tantas dores? Por que tanta gente? E eu refleti assim, né? Deus, ele está no mesmo lugar. O seu filho foi crucificado e morto por nós. Ele está no mesmo lugar. Deus está em nós. Só que se a gente não enxerga tudo o que passa na ótica de Deus, através do mistério da encarnação, a gente vai perder a nossa fé. A gente vai perder a fé até em nós mesmos. A gente vai perder até o gosto de viver. Porque todo aquele que se fecha em si perde o sentido da vida. A vida só tem sentido porque existe algo maior do que isso. Porque mesmo que seja breve o existir neste mundo, o tempo de Deus é para sempre. E a vida é eterna. Eu gosto de falar de vida eterna, porque a gente não pode esquecer. E quem pensa na morte, pensa na vida. Talvez a gente não estava pensando mais na nossa morte. E essa realidade de pandemia ajudou a nos refletir que nós iremos morrer um dia. Eu não sou eterno, nem você é eterno, meu irmão, minha irmã.
Nós somos passageiros, eterno é Deus. Aí nele nós também seremos eternos. Mas nós, por nós mesmos, somos passageiros. Eu não era, hoje eu sou. Estou falando para vocês. Amanhã eu não serei mais. Haverei passado e outras pessoas irão continuar o nosso trabalho. Mas em Deus eu tenho a perspectiva de eternidade. E nele, por ele, com ele, eu sou. Eu sou. Porque em Deus eu sempre existi. Ele sonda os meus pensamentos e me conhece por inteiro, como a você que me escuta agora. Ele sonda os teus pensamentos e te conhece por inteiro. Ele sabe dos teus problemas e angústias. Ele sabe daquilo que você vem passando. Ele sabe como é que está agora, hoje, no dia 30 de novembro, às 21h30, acho, né? Não sei. Ele sabe como é que está o teu dia, a tua vida, a tua existência. Ele sabe de tudo de você. E a gente tem esse desafio de nos entregarmos a Ele. Gente, eu não sei como é que está o meu tempo e quanto tempo falta para acabar. Se vocês puderem falar quanto tempo eu tenho ainda, que eu quero encerrar com a oração. Mas eu acho que a respeito do advento, eu devo ter falado aquilo que eu me propus agora, né? Se alguém puder me indicar o tempo que falta para a gente encerrar, porque aí eu queria só encerrar com uma oração e um versículo bíblico, tá certo? Lembrando da questão do ciclo que eu falei para vocês, que o nosso ano litúrgico não é igual ao nosso ano civil, a gente vê que o ano começa com o advento, depois vem o Natal, um períodozinho do tempo comum, passamos para o tempo quaresmal, tempo pascal, tempo comum de novo, para chegar no advento. E aí a gente vê o cíclico, mas o cíclico como uma espiral, o cíclico que caminha para algum canto, o cíclico que caminha para a plenificação de tudo. Até porque a gente não sabe o dia e a hora que ele virá, nem o dia e a hora que nós iremos para ele. Existe um julgamento individual para cada um de nós quando nós morremos, né? Esperando o dia da parousia eterna e definitiva, existe aí já algo individual que acontece conosco. É por isso que nós acreditamos na comunhão dos santos, na igreja gloriosa que está a interceder por nós, na igreja padecente, que é o purgatório que nós rezamos por ela, e na igreja militante, que somos nós, povo de Deus que milita e que caminha aqui na terra. Eu queria encerrar essa reflexão, não me falaram nada aí sobre questão de tempo, mas eu queria encerrar com vocês no livro do Apocalipse, capítulo, lá no finalzinho, gente. Eu trouxe isso porque eu acho interessante, tem uma leitura que eu gosto muito, lá do Apocalipse. Você vai no último capítulo do livro, no capítulo 22, lá no finalzinho, na última página da tua Bíblia, e a gente vai ver o que está escrito nesse epílogo, né? Lá no finalzinho, lá no capítulo 22 e no versículo 13, no versículo 14. Deixa eu ver aqui. No versículo 17, que vai falar o seguinte: o Espírito e a esposa dizem, vem. Que aquele que ouve, diga também, vem. Que o sedento venha. E quem o deseja, beba gratuitamente a água da vida. Aquele que atesta estas coisas diz, no versículo 20, sim, venho muito em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que esse advento seja esse grito que emana dos nossos corações. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Eu convido vocês a falarem isso agora, onde vocês estão me escutando. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Maranatá, vem, Senhor Jesus.
vem habitar na nossa casa, vem fazer morada no nosso casamento, na nossa família, vem fazer morada, Senhor Jesus, nas nossas relações, no nosso trabalho. Vem, Senhor Jesus, fazer com que eu seja um cidadão mais ativo na minha comunidade, que eu me preocupe mais com o próximo, com o outro, que para mim, ao ver um mendigo na rua ou uma pessoa passando por necessidade, não seja mais apenas uma pessoa, que não vire para mim paisagem, mas que eu me incomode, que me inquiete com isso, que eu procure fazer algo por isso, por essa realidade. Vem, Senhor Jesus, mudar a nossa realidade, fazer-nos melhores católicos, cidadãos, homens e mulheres de bem, atuantes na comunidade. Não é ideologia nenhuma, não é por ideologia nenhuma que nós fazemos isso. Nós fazemos isso por Ti, Cristo Jesus, que ao vir muda a nossa realidade, o nosso pensamento, muda o nosso ser, que a nossa vida terrestre seja uma diária, seja uma constante conversão e converter-se a nós e a tudo para Ti, Senhor. Vem, Maranatá, vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele mostre para cada um de nós a sua face e que Ele nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infelizmente, eu não tive retorno de vocês. Eu nunca tinha passado por essa experiência de falar sem escutar ou ver um feedback de alguém. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com carinho e com oração. Me preparei hoje também para esse dia. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu dei o meu máximo. Contem sempre comigo com as minhas orações e estou à disposição de vocês.